O versículo 1 diz: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Versículo 2. Vamos ler todo mundo, está forte, mais forte. Nós sozinho está tentando, mas tá, tem que somar força, né? Versículo 2. Eita, que não engrenou não sabe quando não engrena? Eu vou ler então, tá bom? Aí nós escutamos, eu vou ler. Diz assim, que Acabe falou a Nabote dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua vinha em dinheiro. O 3 diz, porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Graças a Deus. É uma valorização daquilo que recebeu dos pais. Graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela conta uma história, e dentro da história dá-se para extrair desse texto grandes lições para a nossa vida prática. Não podemos ler a Bíblia somente como quem lê um livro qualquer. Nós temos que ler a Bíblia e procurar o sentimento que está ali. Embora sendo história, a história de Israel já é uma profecia. De todos os textos podemos tirar lição para a nossa vida. Aqui no capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, encontra-se um episódio que marcou muito a história de uma cidade. Nabote tinha a sua casa lá em Samaria, mas estava nesse momento nessa casa de verão, e do lado da casa tinha uma vinha, e ele olhou para a vinha, desejou a vinha, quis a vinha e foi lá tentar tomar aquilo que era do outro. Quando isso acontece, nós vemos a história aqui, princípios básicos de caráter que se estabelece na vida de Nabote. Nabote, ele diz assim: Deus me livre, ou me guarde o Senhor de vender, abrir mão daquilo que o Senhor me deu através dos meus pais, aquilo que eu recebi dos meus pais. Amém? Irmãos, vamos começar com a preocupação de um homem que não está na história. É o pai e a mãe de Nabote. O pai e a mãe de Nabote, quando eles estavam na terra e tendo um filho, ele se preocupou de educar aquele filho, ensinar aquele filho e deixar aquele filho com algo, um patrimônio. Só que não era somente um patrimônio físico, era também um patrimônio de caráter, de moral, uma educação boa. Toda pessoa que tem um filho, irmão, a preocupação dele deve ser ligada diretamente àquele filho. Eu sou contra os pais que amam mais os filhos do que o cônjuge. Uma mulher que ama mais os filhos do que ama o marido é errado, porque a gente não pode amar mais os frutos do que a árvore. É errado um homem que ama mais os filhos do que ama a esposa, trata melhor os filhos do que trata a mãe. É errado porque não se pode amar mais a manga do que o pé da manga, porque só existe filho porque teve aquela que deu o filho. Amém? Nabote, ele é fruto de um relacionamento de um homem e uma mulher, que amando um ao outro, produziram uma vida, e que por essa vida tiveram responsabilidade tanto em patrimônio físico como em patrimônio moral. Deram para ele uma boa educação, deram para ele uma instrução
que era para ele o princípio que regia a vida daquele homem. Ninguém pode ter filho e largar no mundo, deixar aí largado. Não. Teve filho, tem que ter essa responsabilidade por ele. Eu fui chamado essa semana para a gente fazer um trabalho de ação social ontem, aí na Chapada das Mesas, e nós fomos e andamos uns 100 quilômetros de estrada de chão, areia demais, um lugar muito bonito, muita coisa boa. O dono da caminhonete, uma Hilux, que ia levar a gente, tinha que ser traçado, porque lá é pesado lá a areia. Carro pequeno não entra, se for carro alto, que não for traçado também não entra em certas rotas que tem naquela região. Aí ele ligou para mim, nós nunca tínhamos se encontrado. Ele disse, pastor, o senhor vai vir mesmo? Eu disse, vou. O senhor vem que hora? Eu disse, 6 horas da manhã eu vou chegar lá. No ponto que a gente deixa o carro e pega a caminhonete para entrar para dentro da rota. Ele disse assim, pastor, você tem quantos filhos? Eu disse, vai eu e a minha esposa e os meus filhos. O senhor tem quantos filhos? Eu disse assim, eu escrevi lá 4. Só 4. Aí ele escreveu na mesma hora de volta assim, 4 é o senhor, a esposa e 2 filhos. Eu disse, não, é 4 filhos. Aí ele mandou uma mensagem de volta, diz assim, pastor, numa caminhonete só vai 5. Aí eu escrevi para ele assim, se não for todos, eu não vou, porque eu não vou deixar meus filhos para trás. Aí ele respondeu e disse assim, qual a idade desses meninos? Eu disse, tem 2 moças e 2 pequenininhos, nós levamos os pequenininhos no colo. Ele disse, mas é desconfortável, vai cansar muito. Eu disse, não, mas se eu não puder levar eles, mesmo com canseiro, eu não posso deixar. Ou eu levo comigo, ou eu fico com eles. Senão, pô, o senhor pode vir. Aí eu fui. Irmão, no lugar que não cabe o pai, os filhos também não devem ir. No lugar que não cabe os filhos, os pais também não devem ir. A prioridade de cada núcleo é a família. Gente que valoriza mais os de fora do que os de dentro, ele está errado. Gente que valoriza mais os outros. Tem gente que é muito bom com os de fora e é terrível com os de dentro. Respeita os de fora, mas não respeita os de dentro. Resolve os problemas dos outros, mas os problemas da família dele não resolve. Deixa sempre os filhos para depois, a esposa para depois. Ou a mesma mulher deixa o marido para depois. Não lembra de cuidar do marido bem, deixa ele para depois, e depois, e depois. Amém? Aí quando eu fui com todo menino que tinha, quando nós chegamos lá, nós invadimos o carro, enchemos mesmo, é muita gente. Aí depois, sabe o que ele me mandou hoje, mensagem? Ele disse assim, pastor, eu achei muito bom conhecer o senhor. E eu achei muito bonito o grau de compromisso que você tem com a sua família. Quando você me disse que se os seus filhos não viessem, o senhor não vinha. Dá para ver o comprometimento que você tem com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Eu acho muito ruim andar só. Eu não gosto de andar só. Eu nem faço visita sozinho. Quando não tem com quem eu ir, eu levo o Isaías, eu levo o Asaf, eu levo a Rebeca. Às vezes a Rebeca nem quer ir, mas vai. Amém? A gente tem que vincular a família da gente no projeto de vida que a gente vive. Nabote, quando ele pensou na proposta de Acabe, ele disse assim, olha, eu sei quanto custou para o meu pai remover essa terra, limpar esse terreno, plantar essa vinha, aguar cada cova aí onde nascia uma vinha, levantar esteios, fazer estrutura para ela subir, manter com qualidade, limpar, colher, amém? Renovar as plantas. Sabe por que Nabote sabia dessas coisas? Porque no processo de formação do patrimônio, ele estava lá trabalhando com o pai. Aleluia. Essa cultura de botar os filhos somente para estudar e não tendo um conhecimento de causa, que realmente estão estudando e se conformando somente em saber que estão indo para a escola, que estão somente indo para o colégio, sem fazer revisão de caderno, sem saber o que estão aprontando por lá. Meu irmão, isso é um risco enorme do seu filho estar sendo desencaminhado nas ideologias do momento, e você trabalhando, construindo um patrimônio, onde ele não plantou, ele não colheu, ele não suou, ele não criou um calo, ele não sabe o valor que tem, mas está indo todo dia para o colégio, às vezes nem está estudando lá. Manda para o colégio e manda para o trabalho. Bota para estudar, bota para trabalhar. Vai vinculando conhecimento e prática.
Aleluia. Amém? Eu conheço a história de um cidadão. Ele chegou e disse para o pai dele: eu não quero estudar mais não. Aí o pai dele disse: quer não? Não quero mais ir para o colégio não. Ele disse: não, então tá bom. Aí ele ficou feliz, ele disse: rapaz, eu não sabia que ia ser tão fácil. No outro dia cedo, o pai dele acordou ele, pegou ele com as enxadas e levou para a roça. Meu filho, tu não quer estudar, bora trabalhar mais o pai. E ele começou a trabalhar de manhã até meio-dia, o sol quente, e ele puxando enxada. Aí ele disse: pai, eu vou embora. Ele disse: não, é o dia todinho. Aí o almoço foi para a roça, eles almoçaram, e depois do almoço, outro período de enxada, a tarde toda, sol quente. Cabra ficou mesmo com a carne viva, nunca tinha ido para a roça. Aí quando chegou em casa, o pai dele disse: meu filho, amanhã tem de novo. Ele disse: pai, amanhã eu vou para a escola. Amém. Nabote só sabia o que valia um pé de uva, porque ele já tinha trabalhado com o pai dele ali. Quando fala assim: ei, me vende isso aí. Irmãos, o que significa uma vinha? Uma vinha significa muito mais do que pé de uva. O vinho, todas as vezes que aparece na Bíblia, está associado à alegria. Amém? A alegria. E não somente alegria, mas também até mesmo sombra e sustento. Porque quem planta muito pode pegar, vender e ter economia. Amém? Ter dinheiro. O que Acabe queria? Queria pegar a vinha de Nabote e transformar em quê? Uma plantação de cebola. Irmãos, horta, quem já trabalhou com horta sabe hortaliça. Você planta e colhe e acaba um pé de cebola. Sim ou não? Vai tirando umas folhas ali. Um pé de cebola dura um ano, irmã Nelly. Colhendo ali, um pé de cebola dura um ano, colhendo aquela cebolinha. Não dura não. Mas um pé de uva dura. Amém? Ele queria tirar o fruto ou a fruteira dos pais de Nabote para plantar ali um pé de cebola. E Nabote pensar assim: rapaz, todo o trabalho que o pai já teve para formar isso aí, para agora não virar nada. Irmãos, uma criança que cresce sem trabalho, sem compromisso, sem responsabilidade, sem hora, quando ele vai ficar adulto, você pode entregar a herança que entregar, que ele não sabe administrar, ele vende. E quando ele vende, ele enche o dinheiro de bolsa, ele está cheio de amigos. Quando acabar o dinheiro, você já não tem mais dinheiro, porque está velho, já morreu. E ele vai ficar na miséria. Porque não sabe quanto custa, não sabe preparar. A gente tem que preparar os filhos, mandar para o colégio e depois conferir o que é que ele está fazendo no colégio. Amém? Irmãos, tem jovens que em casa é uma bênção, um adolescente que em casa é uma bênção, mas quando chega no colégio dá um trabalho para os professores, que se disser que ele é crente faz vergonha. Sim ou não? Filho de crente que no colégio mata o pai de vergonha se disser: esse menino é crente. Os professores dizem: rapaz, se esse menino for crente. E aí quem é a culpa? Pode ser dele, porque realmente não quis mesmo se educar. Mas muitas vezes é falta de a gente estar assessorando, corrigindo. A Rebeca tirou uma nota fraca. Cadê a Rebeca? Ah, tá bem aqui. Desculpa aí, Rebeca. Rebeca tirou a nota fraca. Eu fui no colégio lá e chamei os professores, fui de um por um investigando. Eu sempre faço isso, irmãos. Já fui no Transamazônico investigar a Ana, chamando os professores de um por um. Fui no militar investigar a Rebeca. Irmãos, agora tem uma cultura que diz que não pode constranger, porque constrangimento é crime. Irmãos, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Constrangimento é passar vergonha mesmo. Tem coisa que é necessário passar vergonha para poder. Um crente fazendo uma coisa errada, quando ele lembra do sacrifício de Cristo, que ele valoriza isso, é para ele ter vergonha mesmo daquilo. E dizer: ó, isso não é coisa para crente não, eu vou ter que largar isso de mão. É igual uma criança que está envergonhando o pai no colégio, mal educado, dando trabalho para os professores. Filho de crente não é para dar trabalho na escola não, porque a escola não educa a criança. Quem tem que educar a criança é os pais. E a gente ainda tem que ter cuidado com o que eles estão ensinando lá, para a gente desfazer em casa.
Tem muito ensinamento do colégio que a gente tem que desmanchar em casa. Amém? Aí eu conversei com o professor, conversei com um, com o outro. Aí chegou no que ela tinha tirado nota fraca, eu disse, professor, e a nota da Rebeca não está legal não. E comecei a conversar com ele. Ele disse, eu vou revisar. Ele tinha errado a prova da Rebeca, corrigido errado, e aí revisou de novo. E a nota da Rebeca melhorou, mas não ficou boa também assim não, mas melhorou. Mas a gente tem que ir, irmãos, e fazer investigação das situações. Amém? Eu sei que todo mundo sabe qual é a Rebeca aí, não sabe? A gente tem que ir e saber como é que está. A gente não pode... Ei, qual é o maior patrimônio do casal? É os filhos. Você está correndo atrás de muita coisa que é necessário sustentar, alimentar, dar roupa. Mas aí, quando chega na parte mais importante, que é a formação do caráter, que é o patrimônio moral, você deixa para pessoas que estão formadas dentro de ideologias que princípio nenhum tem bíblico, e vai fazer do seu filho uma cobaia de experimento social. E quando você vai ver, seu filho está virando... Eu não vou dizer os nomes não, o irmão Noé está filmando, mas vocês sabem. Amém? E nós temos que ter cuidado. Quando aqui Nabote vai falar sobre aquilo que ele recebeu do pai, ele diz assim, ó, Deus me livre, Deus me guarde de abrir mão daquilo que o meu pai deixou. Um bom ensinamento forma um caráter sólido a ponto de, quando as propostas indecentes, indecorosas, corruptas, chegarem à cabeça dos teus filhos, eles vão dizer, esse não é o ensinamento que eu recebi do pai. Ei, tem gente na porta dos colégios recrutando jovens para o crack, para a cocaína, para a maconha. Esses dias foi preso um lá perto do João Castelo, recrutando jovens que nunca teve contato com droga, oferecendo aqui tem, prova que é bom, até dar o primeiro de graça, para depois ele ficar escravo e virar cliente. Amém? E isso, irmãos, é todo dia. Se a gente não estiver atento, o inimigo vai fazendo uma festa. E a gente muito ocupado no patrimônio e esquecendo do patrimônio intelectual, moral. O caráter é muito mais importante do que a fazenda. Porque se você deixar uma fazenda para um asno administrar, ele vai perder tudo. Pode observar a quantidade de pessoas que receberam dos pais herança e nas primeiras propostas para trocar em horta, trocaram e perderam o que tinham e ficaram sem nada. Como tem outros que recebem pouco e investe esse pouco e gera e faz aumentar muito. Amém? Isso, irmãos, é o cuidado dos pais com os filhos. Irmãos, eu pego a literatura do colégio, o livro, que quase não se usa, é um monte de livro, mas os professores quase não usam aquele livro. Eu pego aquele livro e vou folhear e leio, vejo de que está falando, principalmente os de literatura. Se vocês verem as músicas que são usadas como material literário para os alunos estudarem, é uma vergonha. Se você vê quem é o cantor, quem foi o compositor, é uma vergonha. Eu não vou dizer nem nome, porque o irmão Noel está filmando. Mas... uma vergonha. A literatura... Não estão filmando, não? Tá ou não está? Ah, sim, é o irmão Ronei. Irmãos, temos que estar atentos, porque enquanto a gente está ocupado, os filhos estão desocupados. Eu já ouvi, eu estava pensando em falar de outra coisa, mas eu já ouvi situações em Imperatriz em que um adolescente aprendeu na internet a fazer macumba. E ele pegou e comprou tudo que precisava, fez a aquisição de todo o material que precisava e estava fazendo dentro de casa. Os pais trabalhando e fazendo dentro de casa. A gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode desprezar
a educação dos filhos. Pode estar muito ocupado, mas tem que levar em conta a educação dos filhos de próximo mesmo. Amém? Me perdoe, viu, irmão Noé? Não vou falar mais no seu nome, não. Quando, irmãos, nós vemos aqui, Acabe olha para aquela vinha, a tentação para as palavras tentadoras é assim: ei, tu me dá essa aí que eu te dou uma melhor. Ora, se tu tem uma melhor, por que tu quer a minha? Não é? Me dá essa daí que eu te dou uma melhor. Que troca é essa, irmão? Quem é que tem a melhor e vai dar por uma ruim sabendo que não é boa? É as artimanhas do diabo. Sabe o que o demônio faz? Ele faz os filhos acharem que os pais são antiquados, quadrados, desatualizados. Agora ele recebe uma ideologia e ele diz: esse pensamento é novo. O pai não pensa assim porque já está velho, sabendo que esses pensamentos são filosóficos antigos, que estão sendo tentados implantar ao longo das décadas. A Bíblia diz que não há nada novo que ainda não tenha sido já projetado, feito. Nem pecado novo. Às vezes o jovem olha para a gente e acha que a gente está desatualizado porque ele escutou uma ideia nova. É nova para ele porque ainda não tem muita experiência, mas já é antigo. O que tem de novo é tecnologia, mas as ideologias são antigas. Tudo já existia há muito tempo atrás. E todo o pecado é rebelião contra Deus. E isso é desde do tempo do anjo caído. Amém? Quando aqui o Acabe fala com o Nabote, ele diz assim: ei, me dá essa vinha que eu vou te dar uma melhor. Transformar esse lugar de produzir vinho, uvas, em um lugar de produzir cebola. Me dá isso aí que eu vou te dar uma melhor. Tem muitas pessoas que deixam o ensino dos pais para adquirir e aceitar um ensino que acha que é melhor e que no final leva para a morte. É o quê? É o quê? Deixa de comer uva para comer cebola. Amém? Irmãos, quando a palavra do Senhor fala a respeito de família, nós pensamos em duas condições. Primeiro é em homem e mulher, quando fala em família. Porque isso é desde o princípio assim. Homem e mulher, quando fala de família. E quando nós vamos falar sobre família, homem e mulher, a gente pode observar também, sabe o quê? A quantidade de casais que se separam. Por quê? Existem problemas no casamento. E quando surge problemas no casamento, a pessoa pensa em abrir mão. Abrir mão porque está difícil. E a Bíblia não ensina assim. É responsabilidade com os filhos e marido e mulher. Amém? Um dos grandes mal do casamento que acontece nas relações entre marido e mulher é aquilo de deixar de cultivar um no outro as mesmas admirações que antes tinha. Amém? Eu sempre escuto ali de dizer assim: tu nunca mais me deu presente. Eu lembro disso de vez em quando. Porque a gente acaba caindo numa rotina. No comodismo. Rapaz, irmãos, uma vez eu ouvi de uma pessoa meio atribulada assim pelo relacionamento que estava tendo. Vou deixar os filhos de lado um pouquinho, tá? E ela disse assim: rapaz, eu casei com esse homem, mas ele não era o meu, não. Eu casei com a pessoa errada. Será que tem jeito da pessoa casar com a pessoa errada? Não tem não, irmãos. Porque depois que casa é ela. É ela a pessoa. Não tem mais como negócio de... Não tem test drive. Não tem negócio de... Se não der certo, larga. Hoje em dia tem muito isso assim. Se não der certo, larga. Faz dar certo. No nome de Jesus. Não, mas eu deixei de amar. Se deixou de amar, ainda lembra da responsabilidade.
Ainda lembra da responsabilidade. Você tem responsabilidade com a outra pessoa. Na sociedade é assim, o homem casa no mundo, na igreja não pode ser. O homem casa com uma mulher, aí eles vivem junto a primeira parte da juventude, sofre, trabalha, prospera. Aí quando o cara chega entre 40 e 50 anos, ele já acha que a mulher dele já está velha. A mulher já está cansada. E aí ele tem já um êxito econômico, financeiro, aí ele vai e deixa aquela mulher. E casa com outra mulher com a metade da idade dela. Aí deixa uma mulher de mais de 40 anos, que já fisiologicamente já está em declínio fisiológico, não pode mais ter filho. Raramente uma mulher tem filho depois dos 40. E quando tem, se sabe que quanto mais idade, mais risco para a gestação. Tem, mas tem mais risco. Aí o cara vai, larga a mulher e casa com o outro, e deixa a mulher para trás. Isso, irmãos, é uma tremenda falta de responsabilidade. Deixando para trás alguém que deixou os sonhos, às vezes nem trabalhava porque ele não deixava, porque ele já estava rico. Aí empata a vida de uma pessoa até certo ponto, depois abandona. Só Deus para curar uma ferida dessa. A Bíblia diz que a herança a gente recebe dos pais, mas a mulher certa a gente recebe do Senhor. Qualquer homem que pensar em trocar de mulher, ele tem que pensar assim, o diabo está dizendo assim, olha, essa daí já deu muito vinho, agora eu vou te dar uma mais nova. E troca essa daí, eu te dou uma melhor. O Acabe aqui representa o diabo e as propostas do cão. E olha, essa mulher aí já está velha, eu te dou uma nova. Metade da idade dessa aí, você tem 40, eu te dou uma de 20. O Acabe tem que dizer assim para ele, olha, Deus me livre de abrir mão daquilo que o Senhor me deu. Amém? Que o Pai me deu. A Bíblia, irmãos, não tem nenhum texto bíblico que vai falar contra o divórcio. Tem alguns textos que Jesus diz, olha, mas Moisés deixou assim por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. Amém? No princípio não era assim. Se vai olhar isso desde Adão e Eva, quando Jesus Cristo fez, quando Deus, eu gosto de dizer Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus era quem fazia, Deus falava e Jesus fazia. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a mulher. Amém? Criou o homem e a mulher. É claro que eu nem vou falar das variantes que hoje tem, mas ele criou homem e mulher, macho e fêmea. E é um homem e uma mulher. Não criou um homem e meia dúzia de mulher. A ideia original de Deus não era essa, de um homem ficar trocando de mulher e casando, trocando de mulher e casando. Nunca foi essa. Amém? As propostas do inimigo. Irmãos, o inimigo sempre faz proposta nos filhos, faz proposta no casamento, faz proposta nas economias, que é no emprego. Ele vai sempre estar testando. Testa a fidelidade com a esposa, testa a fidelidade com os filhos, testa a fidelidade com o patrão, a fidelidade com Deus. E a gente tem que estar atento para não trocar aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá o alimento, aquilo que estrutura a nossa casa. Amém? A receita do casamento é aquilo que está no Salmo de número 128. Quem é que lembra do Salmo 128? Ninguém? É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Acabou. Só do seu rosto comerás, do trabalho das suas mãos. Feliz será e tirar bem. A tua mulher será como a videira. Amém? Irmãos, isso está falando de um princípio que tem que reger o casamento. Qual é o homem bem-aventurado? É o homem que tem uma mulher que é cheia de filho? Não é. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Esse é o princípio.
A porta se abre a partir daí. E aí vem a esposa, aí vem a fertilidade, aí vem essa quantidade de filhos, vem a prosperidade. Aqui está falando de prosperidade. Esse cidadão, ele teme o Senhor e ele tem uma casa. E uma casa é prosperidade. Tem muita gente que vive de aluguel, eu vivo de aluguel. Amém? Ele tem uma mesa e é uma mesa grande. E a mesa está cheia de menino. E está tudo comendo. Amém? Isso é prosperidade. E o homem que teme ao Senhor, ele não troca isso por uma nova história. Deus não vai espatifar uma vida para formar outra. Amém? Ninguém pode trocar a videira que traz alegria para a vida dele, que traz a sombra e o sustento para a vida dele, para começar uma nova história. Eu não estou dizendo isso, irmãos, para envergonhar. Pode ser que aqui tem alguém que já veio de uma história de um segundo casamento, de um terceiro, não era crente. Não estou falando isso. Eu estou dizendo o que a Bíblia fala. Amém? Estou falando do que a Bíblia diz. A gente não pode trocar aquilo que Deus nos deu por propostas de aventuras que o diabo está cada dia lançando. Cada dia. Cada dia tem proposta nova, mas a gente tem que estar firme naquele compromisso com Deus. Aqui o Acabe disse: me dá que eu vou te dar uma melhor. Bom, se a tua é melhor, fica com ela. Não é não? Se a tua é melhor, fica com ela. Não, pois me dá que eu vou te pagar em dinheiro. Não tem dinheiro que pague aquilo que tem valor, mas não tem preço. Amém? Aquilo que não pode ser transferido. Irmãos, a relação conjugal não pode ser transferida. É daquele para aquela e daquela para aquele. Foi Deus que fez assim. Amém? Não se pode abrir mão dessa situação, dessa bênção. Não pode. Os irmãos estão me entendendo, não estão? As crianças não estão, não. O homem não pode trocar a mulher porque ela ficou velha. A mulher não pode trocar o homem porque ele ficou careca. Antes, quando eu conhecia ele escovava o dente 3 vezes por dia, agora é só uma de manhã. Agora ele é careca, agora ele ronca. Rapaz, não pode não. E a Bíblia não fala que não pode divorciar. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que não pode casar de novo. Isso é pesado. Apesar de que nós já temos na igreja interpretações diferentes, mas é isso que a Bíblia diz. Até pastores, eu já vi histórias de pastores que já largou a esposa e casou de novo. E depois voltou a pastorear. Até muitos, né? Não, eu só conheço um. Amém? Irmão, se deu algum problema, é parar para conversar sobre o problema. Resolver. A maioria das situações, irmãos, deixa as coisas envelhecerem. E é por isso que dá problema. Quando fala de vinha aqui, Nabote sabia que além da aquisição da vinha, tinha que ter a manutenção da vinha. Amém? Tem ramos que querem sair num lugar que não alcança a estrutura e tem que ser tirado. Todo casamento, irmão, toda relação, marido e mulher, tem que ser dado manutenção. Se não der manutenção, vai ficando ruim, vai desgastando. Tem que ter manutenção. Cuidado. Eu digo para a Rebeca lá em casa, a Rebeca, eu digo assim: Rebeca, quando era só eu e a tua mãe, quando era só nós dois, ela disse: vixe, lá vem de novo. Quando era só eu e a Lídia, é porque a Rebeca foi a primeira que terminou com essa história de só eu e a Lídia, foi a Rebeca. Menos de um... Hã? Não, eu tive uma visão que a Rebeca ia chegar, mas eu não vou contar isso não. Quando era só eu e a Lídia, era fácil para a gente sair. Hoje eu sento numa mesa com esse menino tudinho, rapaz, é ligeiro demais.
R$ 100 não dá para um lanche, não dá uma rodada. Mas agora eu aprendi que eu posso deixar o Asaf com a Ana e o Isaías com a Rebeca, aí fica só eu e a Lídia de novo, e aí a gente vai. Amém? A gente tem que dar uma manobra na situação. Irmão, se você tem uma moto, deixa o vindo para trás um dia, pega a mulher e vá, caça um açude, caça uma cachoeira, uma grota, vai fazer um piquenique, balançar uma moita aí pela chapada, caçar piqui, fazer uma coisa diferente. Sim ou não, irmão? Esse cara vai se animar agora lá atrás. Não, irmão, não estou sendo imoral, não. Não deixe, irmão, que o diabo faça surgir na sua cabeça que a sua relação está desgastada, está antiga. Não se ocupe demais trabalhando. Trabalhe o necessário, mas procure uma folga, um jeito de escapar dessa coisa toda. Vá em Salinas, né? Eu prefiro um lugar mais assim, Salinas eu nunca fui, né? Mas assim, a gente vê pelas fotos que é muito movimento. Vai na Ilha Cabral nesses dias que a água sobe e desce. Se a água subir, corre para aquele mato. Ela descer, volta. Esses dias lá está tudo deserto. Não deixe o inimigo colocar na cabeça que a relação está velha. Irmãos, e tem muitas situações onde... Agora eu não sei se eu digo... Estou olhando aqui com a dos meninos que está muito atenta. Aqui quem mais fica atento é a Ana, de cabeça baixa, mas escuta tudo. E depois fica me perguntando em casa. Ana Raabe. Não, deixa isso para o dia do encontro dos casais, né, Sara? Vai ter um dia de encontro de casal que nós expulsamos os meninos. outra programação. Irmãos, não podemos deixar que os problemas nos afastem. Não podemos deixar que as ocupações nos ocupem a ponto de não ver o outro. Passa o dia... Irmãos, não se pode passar uma semana inteira sem fazer uma gracinha nenhuma, nem que seja assim, puxar a orelha, dar um beijo, tocar. O toque é muito importante. Você vê que até os animais, eles gostam de toque. Veio um grupo de macacos sentados numa grama que eles estão catando piolho um no outro, se coçando, se alisando. O toque é importante para fortalecer os relacionamentos. Com as mãos eu estou falando. Amém? Que vai chegar um tempo que só vai tocar com as mãos mesmo. E aproveita isso. Seja carinhoso. Homem, por natureza, é bruto. Apesar de que tem uns que são bem dóceis, são mais maleáveis, são mais... Mas, no geral, os homens sempre são brutos. Eu, quando a minha parte bruta aparece, que eu fico sempre tentando controlar ela, mas de vez em quando aparece. Quando aparece, irmão, me arrependo que só depois. Quando eu digo uma grosseria para a Lídia não merece uma grosseria. Ou ela está ali só olhando e fazendo. Amém? Às vezes escapole, às vezes a gente faz uma grosseria, mas se arrependeu, irmão, peça perdão. Isso é reparo, isso é manutenção, peça perdão. A gente tem que ter muita preocupação, irmãos, com a parte emocional. A saúde emocional é muito importante. E para os homens, isso é menos importante, porque a gente é muito prático, a gente é bruto. Mas uma palavra mal falada, eu ia dizendo maldita, né? Maldita é de ser dita mesmo, né? Uma palavra maldita, ela pode causar na mulher uma ferida, menino, e uma greve. Uma greve, né? Não tem sindicato não, mas tem greve. Amém? Tenha cuidado, porque às vezes, irmão, você não está elogiando a sua vinha e tem um infeliz doido para trocar ela, elogiando, dizendo que ela está bonita. Amém? E quando um homem diz que a mulher dele é bonita, embora que os outros não achem, para ele é. Amém? Eu vejo ali o tanto que o Manelão é amoroso, né, irmã Nelly? É cada declaração de amor quando a gente vai lá.
Viu, irmãos? Agora também, por outro lado, tem mulher também bruta. Bruta mesmo. É mesmo, irmão? Calma, irmã Nelly. Irmã Nelly, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas, elas instruem a mais nova. Essa instrução do cacete eu não quero que a senhora passe para a mulher lá de casa, não. Ô, irmã Nelly, essa eu não quero, não. Então, irmãos, a nossa vida, o que a gente tem de mais valioso é a família. Muitas vezes a gente valoriza muito os de fora, mas adoece, principalmente nesse período de Covid. Da Covid, como teve um tempo aí para trás esse Covid, da Covid, que só quem vai lá é os parentes bem próximos, aqueles que realmente amam. A gente pode gostar de todo mundo, mas a gente tem que ter mais cuidado com da família da gente. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus, ele nega a fé e é pior do que os infiéis. Não adianta querer ser bonito fazendo o bem para os outros quando faz o mal por de casa. A gente tem que fazer o bem para os outros quando a gente já cuidou bem do nosso. Cuidou bem da casa. Eu fico vendo a família de Noé. Quando Noé terminou de construir a arca, veio o dilúvio, a coisa ficou feia para todo lado, mas a família de Noé estava toda salva. Todo pregador tem que ter isso na cabeça, eu vou ser igual Noé. Eu vou pregar muito, se ninguém aceitar, mas a minha família vai ser salva. Esses dias, eu vi um pregador dizendo, eu estava até querendo lembrar onde foi, porque eu estou até com medo de dizer. Mas não me lembro onde foi, não. Eu não lembro onde foi. Mas ele diz assim, se a minha família não quiser, eu vou. Se a minha esposa não quiser, eu quero. Ora, Josué diz assim, vocês temam a Deus e tal, foi dando conselho. Mas faz o que quiser, mas eu e a minha casa seguiremos o Senhor. É responsabilidade do pai, da mãe, colocar nos filhos eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Eu não lembro onde foi que o pregador disse esses dias. Se a minha mulher não quiser, eu vou. Não sei se foi aqui ou foi em outro lugar, mas eu escutei esses dias. Os irmãos não lembram disso, não? Eu não sei quem foi, não, mas eu escutei. Se a minha mulher não quiser, eu vou. Se meus filhos não quiserem, eu vou. A salvação é independente, mas você tem responsabilidade para ensinar o filho no caminho. Você tem que responsabilizar o seu filho. Não vá com esse individualismo, egoísmo, não. Se os outros não quiserem, mas eu quero e o meu filho quer, e vamos entrar no céu e chegar lá e dizer, olha, aqui está minha filha, meu filho, meu genro, minha nora, igual Noé chegou lá do outro lado e disse, olha, está aqui meus 3 filhos, as 3 noras. E a sogra também. A sogra também tem que levar, né? Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, pensamos disso. A família é a célula. Isso parece até assim já um clichê dizer isso. A família é a célula madre da sociedade. É a engrenagem que move. Amém? Você vai sempre ouvir assim que existe um conservador ou conservadorismo, e aí é um pensamento político, eu não vou falar sobre isso, mas eu quero dizer para os irmãos que só é conservador quem tem alguma coisa para conservar. Amém? Quem não tem nada para conservar, aí não é. Mas se você ama a família, conserve a família, conserve os seus princípios, não abra mão daquilo que é os padrões bíblicos para a sua vida e para a vida da sua família. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Não vou me estender mais. Lembrando aos irmãos que amanhã é culto das crianças, né, meu bem? É culto mesmo ou ensaio? Ensaio? É porque está chegando nas festas, né? É culto e ensaio, né? A metadinha e a outra é ensaio. E terça-feira, irmãos, é Assembleia Geral. Vamos participar da Assembleia Geral, no nome de Jesus. Todos os irmãos estão convidados. Quinta-feira, irmã, quinta-feira é ensaio
e culto. Tá. A gente vai fazer assim, ensaiar, fazer uma parte de culto e também orar. Porque, irmãos, nas semanas assim, nos dias de festa, sempre o inimigo se levanta furioso, porque ele sabe que a gente vai se congratular diante de Deus, vai adorar, vai convidar pessoas para vir, vai ter um movimento do corpo de Cristo. Então ele vai tentar de todo modo atrapalhar. A gente começa a ver pessoas com desânimo que não justifica dizer que não vai participar da festa. Outros se ofendendo com qualquer coisa, se ofende que não vou porque eu escutei uma palavra lá. E aí isso é desanimador. Então o inimigo ele sempre vai querer atrapalhar, ou de uma forma ou de outra. Então vamos orar até o dia da festa. Viu, irmã Esther? No culto do ciclo de oração, tira um momento de oração também. Venha para as orações pela manhã. Não vamos deixar de orar, não. A Bíblia diz que a oração ela tem sua eficácia, né? A Bíblia diz que quando Daniel orou, teve uma revolução no inferno para atrapalhar, movimento na terra querendo atrapalhar Daniel de orar, e teve também ação lá no céu para dar resposta. Então a oração ela é capaz de mover a terra, o céu e até o inferno também, viu? Então nós podemos orar, pedir a Deus para, além de nos abençoar com a festa bonita, também com salvação de almas, principalmente salvação das almas dos crentes que já estão aqui na lida, tá bom? A irmã Maria está lembrando os irmãos que as cestas básicas que foram já confeccionadas, já foram doadas e tem um pouco aí, mas aí a gente está precisando de mais itens para socorrer aí, auxiliar outras pessoas, tá bom? Irmãos, é muito bom a gente poder dar, é muito melhor do que precisar receber. A Bíblia nos mostra que quando a gente pode dar é porque a gente já foi abençoado, e aí a gente pode abençoar. Seja mordomo das coisas que Deus te deu e compartilhe. Traga aquilo que eu acho que já foi avisado, não já, irmã Maria? É as mesmas coisas de sempre, né? Amém? Essa semana semana passada, né, a gente doou mais uma cesta básica. Mais algum aviso? Quinta-feira, sexta-feira é culto de doutrina. Já está com as 3 ou 4 sexta-feira que a gente não traz o ensino por causa das programações. Mas essa sexta-feira nós vamos, e eu quero convidar os irmãos a participar. Venha no nome de Jesus e Deus abençoe. Sábado é culto de mocidade, né? E ensaio para o vocal. Tá bom. Domingo, escola bíblica dominical. Hoje eu não vim, estava tão baqueado dessa viagem que nós fizemos, que hoje eu não vim, não. Mas eu sei que teve escola dominical e eu quero convidar os irmãos a participar da escola bíblica dominical próximo domingo, tá bom? Deus abençoe, vamos orar? Vamos orar no nome de Jesus. Irmãos, a irmã Marisa hoje teve o falecimento do avô dela e ela está para lá no velório e nós vamos lá, os irmãos que puderem, é aqui perto do posto fiscal, viu? Os irmãos que puderem, moram perto, vá lá, façam um momento lá de condolência, dê um abraço na sua irmã, no nome de Jesus, tá bom? Eu quero convidar a irmã Ademir para orar, por favor, irmã Ademir. Senhor meu Deus, Pai Celestial, nesta oportunidade, Deus de bondade, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço, Senhor, pela saúde e pelo privilégio de poder nessa noite estar aqui para te adorar mais uma vez. Deus de bondade, nós te pedimos, eu te peço, Senhor, encarecidamente, recebe o nosso culto, meu Deus. Perdoa-nos se não tivermos prestado um culto de agrado, ó meu Pai. Mas pela tua misericórdia, recebe a forma que cada um
prestou a sua adoração, o seu culto nessa noite. Deus de bondade, agora despede a cada um dos teus filhos em segurança, em paz, Senhor, protegido pelo quarto homem da fornalha de fogo. Senhor, nós agradecemos tudo em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Está afim, irmãos, paz do Senhor.